os graus de um e outro gênero estão nos muito grandes e nos muito pequenos de todas as coisas que foram criadas. Que os muito grandes como os muito pequenos de todas as coisas consistem em graus discretos e contínuos, ou de altura e de largura, isso não pode ser ilustrado por exemplos tomados das coisas visíveis, porque os muito pequenos não se apresentam diante dos olhos, e os muito grandes, que se apresentam, não se mostram distinguidos em graus. Este assunto não pode, portanto, ser demonstrado senão por universais. E como os anjos estão na sabedoria pelos universais, e por conseguinte na ciência sobre os singulares, vou referir o que eles dizem a respeito. O que dizem os anjos sobre este assunto é que não há um muito pequeno, de tal modo que não haja nele graus de um e outro gênero. Assim, não há um muito pequeno em animal algum, nem um muito pequeno em vegetal algum, nem um muito pequeno em mineral algum, nem um muito pequeno no éter e no ar. E como o éter e o ar são os receptáculos do calor e da luz, não há um muito pequeno do calor e da luz. E como o calor espiritual e a luz espiritual são os receptáculos do amor e da sabedoria, não há tampouco um muito pequeno do amor e da sabedoria em que não haja os graus de um e outro gênero. Do que dizem os anjos resulta também que o muito pequeno de uma afeição e o muito pequeno de um pensamento, e mesmo o muito pequeno de uma ideia do pensamento, consiste em graus de um e outro gênero, e que o muito pequeno que não consiste nestes graus nada é, pois não tem forma, e por consequência não tem qualidade, nem estado algum que possa ser mudado e variado, e por isso existir. Os anjos confirmam isso por este vero, que os infinitos no Deus Criador, que é o Senhor de toda a eternidade, são distintamente um, e que há infinitos em seus infinitos, e que nos infinitamente infinitos há graus de um e outro gênero, que também são distintamente um nele. E como estão nele, e como todas as coisas que foram criadas por ele, e como as coisas que foram criadas apresentam em uma sorte de imagem as que estão nele, segue-se que não há um muito pequeno infinito no qual não haja tais graus. Se estes graus estão nos muito pequenos como nos muito grandes, é porque o divino é o mesmo nos muito grandes e nos muito pequenos. Que em Deus Homem os infinitos sejam distintamente um, vê-se acima números 17 a 22. E que o divino seja o mesmo nos muito grandes e nos muito pequenos, vê-se nos números 77 a 82, o que foi ainda ilustrado nos números 155, 169 e 171. Se não há um muito pequeno do amor e da sabedoria, nem um muito pequeno da afeição e do pensamento, nem mesmo um muito pequeno da ideia de um pensamento, em que não haja os graus de um e outro gênero, é porque o amor e a sabedoria são uma substância e uma forma, como foi mostrado acima, números 40 a 43, semelhantemente a afeição e o pensamento. E como não há forma em que não estejam estes graus, como foi mostrado acima, segue-se que há semelhantes graus nestas coisas, pois separar de uma substância em uma forma o amor e a sabedoria, depois a afeição e o pensamento, é aniquilá-los. Porque essas coisas não existem fora de seus sujeitos, pois o que as fixa
são seus estados percebidos pelo homem na variação. Os muito grandes, nos quais estão os graus de um e outro gênero, são o universo em todo o seu complexo, o mundo natural em seu complexo e o mundo espiritual no seu. Cada império e cada reino em seu complexo. Todo o seu civil, todo o seu moral e todo o seu espiritual em seu complexo. Todo o reino animal, todo o reino vegetal e todo o reino mineral, cada um em seu complexo. São todas as atmosferas de um e outro mundo tomadas em conjunto, além disso seus calores e suas luzes. Semelhantemente, os menos comuns, como o homem em seu complexo, todo animal no seu, toda árvore e todo arbusto no seu, além disso, toda pedra e todo metal no seu. As formas destas coisas são semelhantes no fato de consistirem em graus de um e outro gênero. A razão disso é que o divino, pelo qual foram criadas, é o mesmo nos muito grandes e nos muito pequenos, como foi demonstrado acima, números 77 a 82. Os singulares e os muito singulares de todas estas coisas são semelhantes aos comuns e aos muito comuns nisto, que são formas dos graus de um e outro gênero. Pelo fato dos muito grandes e os muito pequenos serem formas dos graus de um e outro gênero, há entre eles uma conexão desde os primeiros até os últimos, pois a semelhança os conjunta. Mas, entretanto, não há nenhum muito pequeno que seja o mesmo que um outro. Por isto existe a distinção de todos os singulares e de todos os muito singulares. Se não há nenhum muito pequeno em alguma forma, ou entre algumas formas, que seja o mesmo que um outro, é porque nos muito grandes há semelhantes graus, e porque os muito grandes consistem em muito pequenos. Pois que tais graus estão nos muito grandes, e que segundo estes graus há diferenças perpétuas desde o alto até embaixo, e desde o centro até as periferias, segue-se que não há em nenhum de seus menores, nem de seus muito pequenos, nos quais estão semelhantes graus, que seja o mesmo que um outro. É ainda um ponto da sabedoria angélica que a perfeição do universo criado vem da semelhança dos comuns e dos particulares, ou dos muito grandes e dos muito pequenos, quanto a estes graus, pois então um encara o outro como seu semelhante, com o qual pode ser conjunto para todo uso e fixar todo fim no efeito. Mas estas proposições podem parecer como paradoxos, porque não são demonstradas por aplicações a coisas visíveis. Entretanto, acontece que as proposições abstratas, sendo universais, são ordinariamente apreendidas melhor do que as proposições aplicadas, pois estas são de uma variedade perpétua, e a variedade obscurece. Alguns pretendem que há uma substância tão simples que não tem forma vindo de formas menores, e que desta substância resultam, por amontoamento, os substanciados ou compostos, e por fim as substâncias que são chamadas matérias. Mas, entretanto, tais substâncias simplíssimas não existem, pois o que é uma substância sem uma forma? É alguma coisa de que nada se pode dizer, e de um ser de razão de que nada se pode dizer, não pode ser composta alguma coisa por amontoamentos. Que haja coisas inumeráveis nas primeiras substâncias criadas de todas as coisas, que são muito pequenas e muito simples, ver-se-á no que segue, quando se tratar das formas.